Olá pessoal, eu sou Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa nona e última videoaula da série Jogo da Célula. E nessa videoaula nós vamos finalizar os blocos de código desta área aqui, da área do senão, da condição senão. Pois vimos na última aula que nós em cada sprite configuramos estes códigos aqui, onde quando o usuário acerta o nome, vai executar isso daqui. Caso contrário erre, ele irá fazer o que vamos montar hoje, ok? Lembrando, antes de começar a videoaula, pessoal, que quem quiser fazer conosco este jogo, o jogo da célula, envie para nós um e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com, onde eu vou estar enviando a vocês todas as artes do jogo, fundos de tela, como essa imagem aqui, posições de início e fim dos objetos e assim por diante, para vocês seguirem passo a passo a construção desse jogo igualzinho como está nas videoaulas, certo? Então, dando continuidade aqui à nossa videoaula, hoje vamos construir apenas 7 blocos de código. Vamos encaixar apenas 7 blocos, que pertencem à área aqui do senão. Vamos configurá-los inicialmente aqui no sprite centríolo, ok? Então, para ficar maior nossa área de codificação, vamos diminuir o palco em ir para palco pequeno. E aqui, com a nossa área de código ampliada, vamos primeiro para a categoria Aparência, onde vamos selecionar Mude para o traje. E aqui vamos selecionar o traje em vermelho. Então, aqui já temos centríolo vermelho. Vamos para a categoria Som, onde vamos arrastar Toque o som. E vamos deixar selecionado o som de erro. Vamos agora para a categoria Controle, e em Controle vamos arrastar o bloco Espere um segundo, e não vamos alterar o valor numérico, vamos deixar em um segundo mesmo. Vamos agora para a categoria Movimento, e arrastar o bloco Deslize em um segundo para a posição X e Y, onde vamos deixar aqui um segundo mesmo. E essa posição será a nossa posição inicial do objeto na tela. Percebam que nossa posição inicial está aqui em cima, certo? Está no começo do nosso código. E perceba que quando arrastamos aqui, na nossa área de blocos aqui, ele já veio com a posição inicial. Então, neste caso, não há necessidade de configurarmos, ok? A posição inicial desse objeto será realmente menos 141x e y menos 129. Em seguida, vamos novamente para a categoria Controle e vamos arrastar o bloco Espere um segundo. Então, vamos deixar em um segundo mesmo, também não vamos alterar. Vamos novamente à categoria Aparência. E vamos arrastar de novo Mude para o traje. Só que dessa vez, esse traje será alterado para centríolo amarelo, ou seja, o traje pintado em amarelo. E o último bloco que vamos arrastar é da categoria Variáveis, onde vamos arrastar Mude variável por 1. Ou seja, vamos incrementar 1 na variável erros, certo? Vamos selecionar erros aqui. Por quê? Porque quando o usuário errar esse sprite, o local da onde esse objeto deve ser inserido no jogo, deve ser pontuado mais 1 para a variável erros, ok? Então a estrutura do nosso código é basicamente essa. Vamos trabalhar apenas com 7 blocos aqui, onde as nossas alterações serão baseadas apenas na posição inicial do meu objeto, que é onde ele deve retornar na tela, e alterar os trajes para vermelho aqui em primeiro e amarelo aqui no segundo.
Vamos ver o funcionamento deste componente específico no jogo. Vamos aumentar nossa área aqui para palco cheio. E aqui vamos executar nosso jogo em iniciar comandos. Perceba que ele emitiu o som, o menininho vai dar as instruções para mim e depois que ele sair da tela, eu começo a arrastar o componente centril na tela para verificar essa condição que eu criei. Lembrando que na última aula criamos a condição de verdadeiro, ou seja, quando ele está colocado no local certo. E quando ele não estiver, é o que vamos fazer agora. Então, por exemplo, o local certo dele eu sei que é aqui, então eu não vou clicar aqui. Eu vou arrastar ele para algum outro local, por exemplo, aqui. Digamos que eu acho que centril é esse componente aqui. Eu vou clicar sobre ele e perceba que ele está errado e ele volta aqui para a posição inicial. O mesmo vai acontecer se eu clicar em qualquer outra área que não seja a área dele. Por exemplo, arrastei aqui, vou clicar aqui. Está errado, ele volta para a posição inicial. E assim vai, em qualquer local que eu deixar o componente que não for dele. Ok? Então vamos diminuir nossa área de palco novamente. E vamos configurar este mesmo código aqui nos demais componentes. Para isso, nós vamos duplicar o código clicando sobre o bloco roxo aqui, o bloco que muda o traje, ok? Porque se eu der o botão direito aqui em cima, logo no início de duplicar, eu vou estar duplicando tudo, todos os blocos. E não, eu quero duplicar apenas o que está dentro do senão. Então, eu vou dar o botão direito aqui, no bloco de muda o traje, e clico em duplicar. Perceba que o meu código já está duplicado no meu ponteiro. E este código eu vou colocar agora em ribossoma, que é o meu segundo componente. Então, vou localizar ribossoma, é essa estrutura aqui. Clico no sprite uma vez para colocar o código e clico na segunda para acessá-lo. Perceba que o meu código agora está aqui embaixo, certo? Antes de encaixá-lo no senão, eu vou fazer as suas configurações. Para isso, eu vou verificar sua posição inicial, que aqui em cima é mostrada como menos 142x e menos 148y. Então, eu vou aqui e vou colocar em x menos 142 e y com menos 148. Em seguida, mudo o primeiro traje para ribossoma vermelho e o segundo para ribossoma amarelo. Minhas configurações estão prontas, arrasto o bloco para dentro do senão. E vou realizar o mesmo processo com os demais sprites. Vou dar botão direito, duplicar. Próximo sprite é o núcleo, então vou me posicionar em cima de núcleo, clico uma vez para colocar o código e clico a segunda. Vou agora configurar minha posição inicial novamente. Então aqui ele coincidiu o x em menos 142 e vou modificar apenas y, que está em menos 167. Então aqui y é menos 167. E altero o traje para núcleo vermelho no primeiro e núcleo amarelo no segundo traje. Arrasto os blocos para dentro do senão, dou novamente botão direito duplicar e vou levar este código agora para citoplasma. Este componente aqui, clico sobre ele uma vez para colocar o código, clico a segunda para acessá-lo. Vou configurar de novo posição inicial, onde neste caso será de x em menos 70 e y em menos 128. Então, x menos 70 e y menos 128. E vou alterar meu traje para
citoplasma vermelho no primeiro e citoplasma amarelo no segundo. E vou arrastá-lo para dentro do senão. Em seguida, dou o botão direito novamente, duplicar. Vou agora colocá-lo em mitocôndria. Sprite mitocôndria, clico uma vez para pôr o código, clico a segunda para acessá-lo. Vou até o código, onde minha posição inicial do objeto será de menos 68x e y menos 147. Então, x menos 68 e y menos 147. E depois altero os meus trajes para mitocôndria vermelho no primeiro e mitocôndria amarelo no segundo. Arrasto os blocos para dentro do senão, dou o botão direito de novo, duplicar. O próximo é lisossoma. Venho em cima de lisossoma, clico uma vez para pôr o código, clico a segunda para acessá-lo. Aqui vou configurar as posições iniciais de lisossoma para x em menos 69 e y em menos 168. Então, x menos 69 e y menos 168. Ok? Em seguida, altero os meus trajes para lisossoma vermelha no primeiro e lisossoma amarelo no segundo. Arrasto os blocos para dentro do senão, dou o botão direito, duplicar. Nosso próximo componente é membrana celular, que é este aqui. Clico sobre ele uma vez e clico a segunda para acessá-lo. Altero posições de início do meu componente para x igual a 3 e y igual a menos 135. Então, aqui será de x igual a 3 e y menos 135. E mudo os meus trajes para membrana vermelho no primeiro e membrana amarelo no segundo. Arrasto os blocos para dentro do senão, dou o botão direito na estrutura, duplicar. O código agora irá para o componente membrana plasmática, que é este aqui. Vou clicar sobre ele, uma vez para pôr o código, a segunda para acessá-lo. Vou alterar posições iniciais do meu componente, que são de x igual a 3 e y igual a menos 164. Então, perceba que x coincidiu, não preciso alterar, só vou alterar y, que é de menos 164. O traje vou alterar para plasmática vermelho no primeiro e no segundo para plasmática amarelo. Arrasto os blocos para dentro do senão, dou o botão direito, duplicar. Estamos agora quase acabando nossos componentes aqui. Estamos agora em válvula digestiva, para onde vamos desta vez. Vamos clicar aqui no último, bem no finalzinho. Clico uma vez e clico a segunda para acessá-lo. Ok? Esse aqui. Vamos configurar as nossas posições iniciais deste objeto, que são de x igual a 74 e y igual a menos 134. Então, x 74 e y menos 134. Ok? E mudo os meus trajes para vácula vermelho no primeiro e vácula amarelo no segundo. Arrasto os blocos para dentro do senão, duplico-os novamente e vou colocá-lo agora em aparato de Golgi, certo? Não sei. Vou duplicar os meus códigos novamente, botão direito duplicar,
e vou arrastar aqui para aparato de Golgi, certo? Posiciono em cima dele o código, clico uma vez e clico a segunda para acessá-lo. Aqui nossas posições de iniciais desse meu objeto serão de x igual a 75 e y igual a menos 163. Então, x igual a 75 e y igual a menos 163. Em seguida, troco os meus trajes para Golgi vermelho no primeiro e Golgi amarelo no segundo. Arrasto os meus blocos para dentro do senão e novamente dou o botão direito, duplicar. E dessa vez vou no penúltimo sprite, que é o RET rugoso, o retículo rugoso. Clico sobre ele uma vez e clico a segunda para acessá-lo. Configuro suas posições iniciais de XY para X em 174 e Y menos 134. Então aqui X 174 e Y menos 134. E em seguida mudo os meus trajes para rugoso vermelho no primeiro e rugoso amarelo no segundo. Arrasto os códigos para dentro da estrutura do senão e vou configurar agora o último componente, dando o botão direito duplicar sobre o código e arrasto este código para retículo liso, que é meu último sprite a ser configurado. Clico sobre ele, clico novamente para acessá-lo e agora vamos configurá-lo novamente, onde a posição inicial deste componente será de x em 174 e y menos 163. Então perceba que o x vai permanecer o mesmo, 174, e y será agora menos 163. E os nossos trajes ficarão no primeiro em liso vermelho e no último em liso amarelo. E vou arrastar agora o bloco para dentro do senão. Então perceba que agora eu tenho todos os sprites aqui configurados por completo. Ó. Eu vou acessar um a um para vocês verem que finalizamos todos os códigos que precisaríamos fazer, ok? E lembrando que além dos códigos que fizemos agora, tem os códigos que fizemos bem no começo da série desta videoaula, que são os códigos do biólogo, que é o sprite desse menininho aqui, certo? E o do palco, que é esse curtinho aqui, esses pequenos blocos, ok? Então agora, para testar o nosso jogo por completo, vamos ampliar a nossa área de palco novamente, clicando aqui sobre trocar para palco cheio. E agora vamos jogar nosso jogo novamente. Vamos parar o nosso jogo, pois não paramos ele na última vez. E agora sim vamos clicar novamente em iniciar comandos. Perceba que o menininho apareceu na tela, executou o som, está mostrando as instruções e foram zeradas as minhas duas variáveis de acertos e erros. E depois que ele sair da tela, eu vou começar a jogar, arrastando os componentes para as devidas áreas. Então, por exemplo, o centrilo eu sei que ele fica nessa região aqui. Arrastei ele aqui, vou clicar sobre ele, som de acerto e pontuação 1 em acerto. Digamos que núcleo eu não sei onde é. Digamos que eu vou arrastar núcleo aqui. Eu acho que ele é aqui. Vou dar um clique sobre o componente. Perceba que vai estar errado. Ele vai fazer toda a ação que codificamos agora há pouco. Coloque em vermelho o meu traje, executa som de erro,
deslize em um segundo para a posição inicial e volta em amarelo, ok? Em seguida, vamos fazer o quê? Vamos continuar a jogar, vamos tentar colocar todos os componentes aqui na célula animal. Então, por exemplo, o núcleo, eu sei que ele fica aqui. O membrana plasmática fica aqui. Opa, errei. Fica aqui. O citoplasma que fica aqui, certo? Que é essa região que tá em amarelinho na célula. E assim vai. Eu posso tanto acertar os componentes, que vai ter os acertos aqui, como errar, que vai ter o número de erros. Lembrando que a lógica do jogo vai mostrar o que para mim, pessoal? Que eu só vou ganhar o jogo se a minha quantidade de erros for menor que o número total de acertos. Ou seja, eu posso acertar até 12 componentes. Então eu tenho que ter menos de 12 erros, certo? Para eu ganhar o jogo. Caso eu perca o jogo, a lógica será o contrário. Ou seja, eu vou ter mais erros do que acertos. Ok? Se eu tiver mais que 12 erros no jogo, eu já perdi o jogo. Porque meu limite de acertos são 12. Então, por exemplo, eu vou trazer aparato de Golgi aqui em cima. Já está certo. Vou trazer mitocôndria. Certo. Vou trazer esse aqui, válvula digestiva. Tá errado. Ele volta para a posição inicial dele. Membrana nuclear. Aqui. E assim vai indo. Por exemplo, eu acho que lisossomo é aqui. Clico. Tá errado. Retículo rugoso. Vamos ver se é aqui. Tá errado. Retículo liso. Tá certo. Ribossoma. Tá errado. E assim por diante. Esse tá certo. Vamos ver esse. Tá errado. Então, com certeza, ribossoma é aqui. Válvula digestiva será aqui. E por último, lisossoma aqui. Perceba que ele indica para mim que eu ganhei o jogo. Ele me dá os parabéns por ter ganhado o jogo, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa série de vídeos chamada Jogo da Célula, onde eu ensinei para vocês a construção de um jogo eletrônico educativo. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando no YouTube, no Facebook e no Twitter, acompanhando nossos materiais e notícias com relação ao Scratch e o Scratch Brasil. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar por e-mail, pode deixar no próprio YouTube como comentário. Interajam conosco através das nossas redes sociais. Acompanhe principalmente também nosso canal no YouTube, que em breve estaremos com uma nova série de vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até mais.